versos de 1 a 7. Jeremias, no capítulo 27, versos de 1 a 7, é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Abra sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta neste texto, para que nós possamos estudá-lo da melhor maneira possível. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 27, de 1 a 7. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao teu pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e o dou àquele a quem for justo. Agora eu entreguei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de... até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Este texto, dentro do contexto que nós já conhecemos em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, nos faz ver a soberania de Deus na administração da disciplina com o seu povo. Algumas coisas precisam ser explicadas aqui para nós podermos entender o que de fato está acontecendo. Esta é uma mensagem encenada, esta mensagem que Deus deu a Jeremias. Ela tem todo um jogo de cena que serve para ilustrar o que Deus quer transmitir a Judá, seu povo, logicamente, e as nações vizinhas, pelo menos 5 delas, a respeito das intenções de Deus com o domínio babilônico daquele tempo. Então, uma figura que foi a figura escolhida por Deus e que é usada aqui é a dos canzis, laços e canzis. Nós conhecemos isso em nossa cultura como cangalha, ou jugo. Os canzis e os laços são peças que formam a cangalha, ou onde se coloca o boi, né, para fazer tração, ou num carro de boi, ou num arado. Esta figura do jugo, do canzil, dos laços, que o próprio Jeremias trouxe sobre o seu pescoço, como manda o Senhor, serve justamente para dizer que, diante do governo babilônico, diante do domínio babilônico naquele cenário de então, as nações não deveriam resistir, mas ao contrário, se deixar subjugar pelo rei da Babilônia. Então Jeremias é comissionado, é chamado neste momento para encenar essa mensagem. Ele faz um jugo, faz um arreio, uma cangalha e coloca em seu pescoço. E dessa maneira ele se apresenta aos reis, aos emissários que vieram das nações e ao próprio rei Zedequias mais tarde. É o que está aí no versículo 1 a 3, para você entender bem. No versículo 3 especificamente, estão descritas um número de nações aí, 5 nações. O que estava acontecendo? Enquanto Deus está anunciando o castigo,
E enquanto o cenário da época, político, econômico, mostra que esse castigo está realmente chegando para Judá e para aquelas nações, essas nações querem fazer uma colisão, uma coligação, a fim de resistirem a esse domínio de Nabucodonosor. Então, Edom, Ciro, Amon, Tiro, Sidom, estão ali se reunindo e estão em Jerusalém, a fim de fazerem uma coligação, provavelmente liderada pelo Egito, que era uma nação mais forte e que teoricamente poderia fazer frente à Babilônia, e eles estão tentando de alguma forma resistir a Nabucodonosor. Você percebe então que a mensagem de Jeremias, ela chega em um momento, em uma reunião diplomática, justamente para demover do coração do rei Zedequias e dos emissários que vieram das outras nações, esta vontade de resistir. O que Deus quer que eles entendam é que eles não podem resistir e não deveriam resistir, porque resistir traria dor ainda maior. E aí você pode perguntar, bom, mas por que não resistir? E aí eu quero que você volte seus olhos para o verso 5 até o verso 7, que nos dá a razão de por que não resistir a Nabucodonosor, uma vez que eles têm pelo menos 6 nações com um certo poderio, que poderiam fazer alguma coisa, né? Resistir um pouco, pelo menos não ser derrotados sem a nobreza de ter lutado. Mas por que não? Então, porque a resposta é muito simples. Porque quem está por trás de todo esse cenário de guerra e por trás desse levante da Babilônia é o próprio Deus, o soberano de toda a terra. Então, nos versículos 5 a 7, está escrito assim, próprio Deus dizendo, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Eu os dou àquele a quem for justo. Agora eu entreguei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então, esta profecia, este oráculo de Deus que sai da boca de Jeremias, apresenta as credenciais de Deus. Deus diz, eu sou o Criador de todas as coisas. Quando Deus fala que é o Criador, Ele não está apenas reivindicando para si a autoria do mundo. Ele está dizendo que Ele, por ser o Criador, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é o governante deste mundo. Ele é o soberano deste mundo. Ele é o dono de todas as coisas. Não só do mundo, a terra, o mar, o céu, mas das coisas que estão no mundo. As pessoas, os animais. E por algum motivo, que só satisfaz a Deus, Ele resolveu dar este domínio a um servo dele. E este servo se chama Nabucodonosor. Aqui há algumas coisas interessantes que nós precisamos perceber. Sem dúvida alguma, e até na história nós aprendemos isso, o Império Babilônico foi um daqueles grandes impérios da história. Nabucodonosor, um dos grandes imperadores da história. Extremamente poderoso, um exército extraordinário, cruel, ainda que tenha algumas políticas de benevolência, mas extremamente cruel com quem resistia ao seu domínio. Então você imagina que
aquela pequena nação de Judá, tentando se juntar com outras pequenas nações, percebem que um grande inimigo, e Deus às vezes descreve a nação babilônica como gafanhotos destruidores que vêm e consomem tudo, e fora as profecias do próprio Deus, eles estão pensando, quem pode resistir a Nabucodonosor? Mas a verdade é, e o que Deus deixa claro aqui, que não se pode resistir a Nabucodonosor, não porque Nabucodonosor é o grande soberano, não, mas porque Nabucodonosor, nesse momento, é um servo a serviço do soberano de todo o universo, o Senhor nosso Deus. Como ele se apresenta, o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsebaiote. Então, este é o cenário que se apresenta. E o que é importante para que nós, a partir daí, façamos aplicações à nossa vida e à nossa realidade, observarmos aqui nesse texto, nisso que nós acabamos de explicar. 4 coisas, sobretudo nos versos de 5 a 7. A primeira coisa, está muito clara nesse texto, versículo 5 fala isso com muita clareza, Deus é soberano. Quando se diz que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Ele é independente, Ele faz o que quer, quando quer, e por razões que só satisfazem a Ele, e nada pode deter, porque todo o poder necessário para que Ele execute a sua vontade está nele mesmo. Então não há empecilhos que possam deter Deus. Ele é soberano. Essa é a primeira coisa. Soberano porque Ele é o Criador e dono de tudo e faz com que criou aquilo que Ele bem quer. A segunda coisa que nós podemos observar aí, e é importante, é que Nabucodonosor é um servo. Nesse contexto, Nabucodonosor serve como um instrumento nas mãos de Deus. Para quê? O Senhor quer disciplinar o seu povo, Judá, e quer também punir as outras nações pelo seu paganismo, pela sua idolatria. E ele podia fazer como fez com Sodoma e Gomorra, fazer uma chuva de enxofre e destruí-la extraordinariamente. Mas desta vez Deus não escolheu dessa maneira. Deus, desta vez, quis usar um instrumento, quis usar um servo a seu serviço. E o que Ele fez? Ele levantou um imperador, ele levantou uma nação inteira, ele usou o cenário político de então para punir o seu povo, para exercer disciplina sobre o seu povo. Nesse contexto, Nabucodonosor não passa de um servo na mão de um Deus soberano. É o que o versículo 6 nos diz. A terceira coisa que nós observamos aí é que o cenário político e econômico daquela época estava debaixo do governo de Deus. Como acabei de dizer, verso 7, a parte A, o Senhor diz, todas as nações servirão a ele, Nabucodonosor, a seu filho, ao filho de seu filho, e também ao filho de seu filho, porque o Senhor entregou tudo na mão de Nabucodonosor. É a parte A do versículo. Aquele cenário que se mostrava, e eu estou falando aqui na perspectiva de Zedequias, o rei de Judá, e da própria nação de Judá, era extremamente assustador, de roubar a esperança, desalentador. Mas, ainda que Deus esteja anunciando a disciplina, Ele também está anunciando que a atual situação, a presente conjuntura, não está fora do seu controle. Pelo contrário, está completamente em seu domínio. A política, a economia, aqueles que se assentam no trono, a guerra ou a paz, está no controle de Deus. O presente está debaixo do seu controle. Mas ainda há uma quarta coisa que nós precisamos observar aí, que é a parte B do verso 7, quando fala assim, até que também chegue a vez da sua própria terra, da terra de Nabucodonosor, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Deus está dizendo que hoje Nabucodonosor é o instrumento para castigar as nações. No futuro,
Deus irá levantar um outro instrumento, a fim de castigar Nabucodonosor. Lá no futuro, uma outra nação, haverá uma outra conjuntura política, uma outra conjuntura econômica, e nessa conjuntura será a vez do povo de Deus ser exaltado e de Nabucodonosor, juntamente com a Babilônia, sofrer a sua derrota e o seu castigo. Então, a quarta coisa diz que o cenário político e econômico futuro também estaria debaixo do governo soberano de Deus. São 4 coisas importantes, meus irmãos, porque a partir delas nós podemos aplicar esse texto à nossa realidade. Deus é soberano, Nabucodonosor é um servo, o cenário presente está no controle de Deus, debaixo do governo de Deus, o cenário futuro, da mesma forma, está debaixo do governo de Deus. Qual é o resumo desses versículos que nós lemos? Como é que nós poderíamos sintetizar a mensagem destes versículos? Nabucodonosor é um servo de Deus, que irá punir o povo de Deus e as demais nações, e não importa o que se faça, não importa o quanto eles se mobilizem para resistir a isso, simplesmente será impossível resistir, não porque Nabucodonosor é poderoso demais, mas porque por trás de Nabucodonosor há um Deus soberano que intenta disciplinar o seu povo por meio desse instrumento e servo que é Nabucodonosor. A resistência, podemos dizer, que é o que Deus quer que o povo entenda, que a resistência à disciplina pode trazer ainda mais dor do que a própria disciplina. Então é uma mensagem que nos ensina a não resistir à disciplina de Deus, a nos resignarmos quando o Senhor pesa sobre nós a sua mão. Então, vamos aplicar a nossa realidade. Essa é a primeira aplicação. Nós não devemos resistir quando somos disciplinados. Lembrando dos versos de 1 a 3, quando Zedequias estabelece uma coligação ali para resistir, e justamente nesse momento chega a mensagem que diz: não resistam, mas submetam-se àquilo que eu estou levantando, a este homem que eu estou levantando como meu servo, a fim de disciplinar vocês. O que nós aprendemos é justamente isso, meus irmãos. Quando o Senhor tem o propósito de nos provar, quando o Senhor tem o propósito de nos disciplinar, a melhor de todas as atitudes é resignar-se, é não resistir. Em Romanos 9:19, quando Paulo fala sobre a soberania de Deus, você pode abrir a sua Bíblia lá. Quando Paulo fala sobre a soberania de Deus e expõe que Deus não muda a sua vontade de acordo com as circunstâncias, mas que Ele tem um plano todo estabelecido e faz aquilo que lhe agrada, Paulo faz uma pergunta retórica a fim de satisfazer algumas dúvidas, e a pergunta é: quem pode resistir à vontade de Deus? Quem pode resistir a Deus? Meus irmãos, lutar contra Deus não é uma atitude muito sábia. Resistir ao soberano, que tem debaixo do seu domínio céus e terra, homens e animais, feras e animais domésticos, o mar, o vento, todas as coisas, é uma atitude louca, é uma atitude que só pode trazer sofrimento. O Salmo 46, você conhece esse salmo? O primeiro versículo, pelo menos, você tem de cor. Deus é o nosso socorro Você conhece esse salmo inteiro? Este salmo, quando você segue este salmo, no final dele é dito, o final dele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O que quer dizer este versículo? Aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. O que isso tem a dizer para nós? O contexto do Salmo 46 é um contexto onde o povo está passando por dificuldades. Dificuldades em termos naturais, porque se fala ali de, ainda que as águas espumejem, os montes tumultuem, mas fala também de um sítio político. Aquele povo está sofrendo com os inimigos. E toda vez que Israel sofre com seus inimigos, você pode ler na Bíblia, toda vez que Israel está em apuro com os seus inimigos, é porque ele está pecando contra Deus. Toda vez que se levanta um inimigo e consegue ser mais forte que Israel, é porque Deus está levantando esse inimigo justamente para discipliná-lo. E é nesse contexto que Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um contexto de prova por prova, mas é uma prova que vem como disciplina para o povo. E quando o povo é disciplinado, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu ainda estou na fase de disciplinar fisicamente as minhas filhas. Uma delas é bastante complicada de disciplinar. Faz um escândalo extraordinário. Parece que a gente está matando a criança. E não é. É a resistência à disciplina. Nós temos que falar: olha, se você aceitar a disciplina, ela será menor. Mas toda vez que você resiste e tenta negociar com a disciplina, ela aumenta, ela se torna mais severa. O pai aumenta uma palmada, ou ele bate com mais força, a fim de que você entenda que eu estou disciplinando para o seu bem, e você não deveria resistir a isso. Você que já criou filhos, está criando filhos, sabe muito bem o que é quando uma criança resiste à disciplina. Ela começa resistindo às suas ordens, às suas instruções, até que ela chega ao ponto de não querer ser disciplinada de fato. E o que está por trás da resistência à disciplina? A falta de reconhecimento de que errou. A falta do reconhecimento de que, de fato, eu mereço ser disciplinado porque tenho andado errado com o meu Deus. É isso que nos faz não aceitar com o coração manso a disciplina do Senhor e as provas. Deus disciplina a quem ama. Algum tempo atrás, expondo um outro capítulo de Jeremias, nós terminamos a exposição falando o seguinte: nós deveríamos, inclusive, sabendo que estamos pecando contra Deus e que estamos vivendo em pecado, nós deveríamos, inclusive, orar ao Senhor: Pai, me disciplina. Pai, me corrige, para que eu não vá além, para que eu não me perca. O coração de um crente que está vivendo no pecado, que por essas coisas da vida humana, vivida do lado de cá do Éden, nos fazem parar de perseverar, este coração se alegra quando percebe que Deus o está chamando para acertar os caminhos. Muitas vezes Deus faz isso exortando. Outras vezes, quando a resistência à sua exortação é severa, Ele pesa a mão e disciplina. Quando Deus nos disciplina, nós devemos nos aquietar e saber que Ele é Deus. A figura aqui é de um pai que coloca seu filho no colo, e esse filho está esperneando, porque não quer mais ser disciplinado, e o pai, com a força maior do que a do filho, o contém em seus braços e soa no seu ouvido, murmura em seu ouvido: filho, eu sou seu pai, se aquiete, aceite, é para o seu bem. Quando nós lemos esse capítulo, o restante dos versículos deste capítulo 27, o capítulo 28, nós percebemos que há uma tendência a resistir. Há pessoas dizendo que o melhor é resistir. O melhor não é resistir.
o melhor é resignar-se diante da disciplina que vem pelas mãos de um Deus soberano. Resistir ao propósito de Deus, além de ser impossível, é um gasto de energia inglório, mostra-se algo extremamente doloroso. Um exemplo extraordinário é o de Jó. No nosso boletim, você tem acompanhado aí uma série de pregações de um homem chamado Thomas Watson, um puritano inglês do século XVII. Homem, pelo que você já leu no boletim, você sabe que é extraordinário no que escreve. E ele fala no tema do nosso boletim, ele está falando justamente sobre as piores coisas agora, como o sofrimento nos aproxima de Deus. Há uma frase dele, que está até famosa agora, que diz assim: todo mundo louva a Deus quando recebe. Jó louvou a Deus quando perdeu. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó é um daqueles homens que sofreram muito na vida. Poucos seres humanos devem ter sofrido igual a Jó. E Jó não é uma novela, não é uma história. Aquele homem viveu em um determinado momento da existência humana e sofreu verdadeiramente aquilo. É uma pessoa real. Foi uma pessoa real. E Jó, ele está angustiado o tempo todo, porque ele não sabe realmente por que Deus pesou a mão sobre ele. Ele não sabe. Ele investiga o seu coração, ele investiga a sua consciência, e ele realmente não encontra razão para ser castigado, para ser disciplinado por Deus. Mas o interessante é que Jó, ainda que tenha consciência de que andou retamente diante de Deus, em nenhum momento da sua prova, em nenhum momento da sua disciplina, ele eleva os olhos a Deus para blasfemar do Senhor. Em nenhum momento ele diz: eu não aceito isso, eu repreendo isso. Pelo contrário, quando ele foi estimulado a fazer isso por sua esposa, ele disse: você está falando como uma louca. O Senhor deu, o Senhor soberano pode tirar da mesma forma como deu. E independente da circunstância, eu vivo por um princípio: Deus tem que ser louvado. E então Jó se resigna. Ele não resiste a Deus. E ao final ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se manifestará. Mas ao final ainda ele diz: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós não resistimos à disciplina de um Deus soberano, nós finalmente chegaremos àquele ponto que o Senhor quer que nós cheguemos, ao ponto de vê-lo face a face. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós não devemos resistir porque estamos nas mãos de um Deus soberano. Uma vez Deus perguntou a Davi, disse a Davi injustamente fez um censo em Israel, a fim de saber quantos homens de guerra ele tinha, e isso foi uma atitude arrogante, a fim de confiar na sua própria força e não confiar em Deus. Por causa disso, o Senhor decidiu castigar Davi. E ele permitiu que Davi escolhesse qual seria o castigo: peste, fome, espada. E Davi disse assim: eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Meus irmãos, se alguém tiver que nos fazer sofrer, se alguém tiver que nos provar, se alguém tiver que nos disciplinar, que seja o Senhor. Que seja Deus. Se o sofrimento vem pelas mãos do soberano Deus, ele virá para o nosso bem. E é por isso que nós temos que nos resignar.
Porque Deus é o soberano. Ele é o que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, inclusive o nosso sofrer, a nossa prova, a nossa disciplina. E Ele sempre fará de uma maneira paternal, de uma maneira graciosa, misericordiosa. Irá doer, mas o Senhor sabe até que ponto podemos chegar. E é por isso que quando Deus nos disciplina, nós nos entregamos à disciplina de Deus. Nós nos resignamos, nós aceitamos o que o Senhor tem para nós. E nesse ponto, eu quero falar algumas coisas para você, a fim de que você entenda por que nós não deveríamos existir uma vez que estamos na mão de um Deus soberano. Primeiro, porque Deus fará o que for necessário para nos corrigir e ninguém poderá impedi-lo, nem as nossas orações. Deus, meus irmãos, Ele tem uma boa intenção com todos nós. Até porque cada um de nós, crentes em Cristo, custou um preço muito alto para Ele. Custou a vida do seu filho. O que uma das expressões bíblicas que muito alegra o meu coração e ao mesmo tempo entristece o meu coração, é quando Davi diz que Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos pó. Por que isso me alegra? Porque eu sei que Deus não me trata no seu nível. Deus me trata no meu nível. Ele não me trata com a expectativa de alguém que não é pó. Mas Ele tem expectativas a meu respeito, justamente expectativas a respeito de pessoas que são pó, fracas, débeis, muitas vezes medíocres na fé, muitas vezes inconstantes na vida. É nesse nível que Deus nos olha. Ele nos conhece muito bem. Isso alegra porque o que vem da parte de Deus é graça, é misericórdia. Até mesmo quando Deus pesa a sua mão, Ele pesa a mão no nível de pessoas que são pó, para que elas melhorem. Me entristece porque, por mais que eu tente, eu sempre serei pó. E eu sei que essa não é a visão que Deus queria ter de mim. Deus não me criou para que eu fosse pó. Deus me criou para que eu fosse a sua imagem e semelhança. Mas uma vez que somos pó, e esta expressão vem lá do Éden, quando Adão e Eva caíram, e Deus fala para Adão: você é pó, e ao pó voltará. O fato de Deus dizer que Adão é pó, pó foi quando Adão foi feito como um boneco, sem receber o fôlego da vida, sem receber o caráter de Deus. E agora é isso que Deus está dizendo: você voltou a ser pó, e ao pó você tornará. É a expressão daquele que foi destruído pelo pecado. Mas Deus está nos restaurando. Foi para isso que Cristo veio, para nos restaurar, para devolver-nos novamente a sua imagem e semelhança, para que não sejamos apenas pó, mas sejamos aquele homem e mulher formados à imagem de Deus. E Ele vai completar essa obra. Paulo diz: aquele que começou boa obra, certamente irá terminar até o dia de Cristo Jesus. Ele vai terminar essa obra, ainda que para nós esta obra de transformação de pó em pessoas à semelhança de Deus seja um tanto quanto dolorosa, seja um tanto quanto agressiva. É uma natureza que está sendo transformada, é uma natureza que está sendo tirada para ser colocada outra. E quando nós, crentes, cristãos, muitas vezes nos esquecemos que Deus nos salvou para isso e começamos a nos desviar, e abandonamos essa caminhada que acabamos de cantar, a caminhada de ser igual a Cristo, o Senhor nos disciplina,
e nos coloca de novo no prumo. E quando Deus faz isso, meu irmão e minha irmã, não se pode resistir. É impossível simplesmente resistir, porque essa é a vontade de Deus, e Deus nos conduzirá até o fim, para que sejamos igual a Cristo. É isso que quer dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque Deus quer que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Tudo coopera para isso. Nem as nossas orações nos livram da disciplina de Deus. Eu vou dar um exemplo e você vai entender muito bem. Jesus Cristo, segundo Isaías, foi aquele que recebeu em si todas as nossas dores. Foi aquele que recebeu em seu corpo o nosso castigo. A maior disciplina de Deus, aquela que serviu para castigar o pecado, não recaiu sobre nós, recaiu sobre Cristo. Lá no Getsêmani, experimentando essa realidade em sua própria alma, Cristo ora: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Se formos colocar no contexto que estamos tratando aqui, Jesus orou: Senhor, se for possível, tira essa disciplina de mim. Não me deixe passar por essa disciplina. Mas Jesus, cônscio do plano de Deus, e sabendo que aquela disciplina era a providência de um Deus soberano, ele se resigna e termina a sua oração dizendo: mas faça-se a tua vontade. Eis-me aqui. Quando somos disciplinados, meus irmãos, quando passamos pela prova, quando Deus nos entristece, a fim de produzir em nós arrependimento para a salvação, o que nós dizemos? Por que, Senhor? Dizemos: não aceito? Dizemos: eis-me aqui. Faça-se a sua vontade. Se é assim que o Senhor quer tratar, certamente o Senhor é mais sábio do que eu. Então, não adianta resistir, porque nós estamos na mão de um Deus soberano. A segunda coisa é que os agentes dessa disciplina são servos nas mãos do soberano Deus. Os agentes da disciplina de Deus são servos na mão do poderoso Deus. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor não era o soberano, Nabucodonosor era o servo, instrumento de Deus para disciplinar o seu povo. E é assim que Deus faz ordinariamente. Ele levanta instrumentos para nos disciplinar. Que instrumentos são esses? Uma doença, a morte de um ente querido, a perda do emprego, a pobreza depois de um tempo de fartura, as calamidades que nos alcançam, a guerra, a fome, a peste. São todos esses instrumentos de Deus a fim de nos disciplinar quando necessário. Podem ser pessoas, um vizinho que lhe persegue, um patrão que não lhe reconhece, um colega de trabalho, alguém que está lhe difamando, alguém que está tentando destruir a sua família. Enfim, os instrumentos são variados. Mas o importante é saber que esses instrumentos, eles não agem com soberania, mas eles agem debaixo do governo de Deus. Isso significa que eles não passarão dos limites estabelecidos por Deus, nem fugirão do controle. Isso é extraordinário, meus irmãos, quando nós sabemos que estamos sendo disciplinados por um Deus soberano, que Ele está usando instrumentos para isso, que nos ferem, mas eles não provocarão uma ferida que vá além da ferida que Deus previamente estabeleceu. Vamos lembrar de Jó. Jó, ele foi disciplinado por Deus. E qual foi o instrumento
que Deus usou para disciplinar Jó? Foi o diabo. Satanás, em pessoa. Deus deu ordem. Vai lá, Satanás. Faça com Jó aquilo que você achar que deve fazer. Contudo, há um limite. Você não vai tocar na vida dele. Eu não sei de certo qual a natureza da doença de Jó. Ele perdeu filhos, perdeu bens, e ele passa muito tempo na sua vida extremamente doente. Diz que ele tinha úlceras que vinham da cabeça até os pés, feridas abertas, purulentas, infeccionadas. E eu fico sempre me perguntando, eu fico tentando imaginar o quadro, como aquele homem não morreu dessa doença? Como ele resistiu tanta dor? Como é que ele não sucumbiu diante da sua enfermidade? Por que aquela enfermidade não foi mortal? Por um único motivo. Deus disse que não era para tocar na vida de Jó. O instrumento que promovia a dor de Jó chegaria até certo ponto, e daquele ponto não passaria. Por quê? Porque o soberano Deus disse que há limites. Assim, meus irmãos, quando somos disciplinados por uma doença, por exemplo, ela pode ir a limites que nós achamos impossível de ser mudado, mas ela não tem domínio sozinha, ela não tem vida própria, ela está dirigida por Deus. O desemprego, que hoje disciplina você, e você pensa, até quando vai durar isso? Será que eu vou ter que passar fome? Eu não sei quanto vai durar, eu não sei quão profunda vai ser a sua situação por conta do desemprego, mas o que eu posso garantir é uma coisa: isso está no controle de Deus, e Deus não deixará que isso lhe leve à indignidade, porque Ele quer lhe disciplinar, Ele não quer lhe maltratar. O seu cônjuge, qualquer coisa que seja hoje um instrumento de Deus para a sua disciplina, lembre-se disso. A disciplina vem, é dolorida, mas o instrumento não tem vida própria, ele está sendo governado por Deus. E ele produzirá ao final o bem para a sua vida. Isso é extraordinário, meus irmãos. Há algum tempo atrás, vocês sabem, nós enfrentamos lá em casa, 2 de nossas filhas, as menores, tiveram coqueluche. É uma doença que poucos conhecem hoje porque foi, dizem, erradicada. Alguns que são mais velhos aqui, provavelmente até tiveram, e viram criança com coqueluche. Principalmente para quem tem um bebezinho como a Lorena, é um quadro horrível de se ver. Algumas vezes a Lorena ficou roxa, perdendo o fôlego de tanto tossir. E muitas vezes nós, nesse período, todas as noites, nós nos ajoelhávamos, eu e a Raquel, no sofá de casa, e clamávamos a Deus para que Ele preservasse as nossas filhas, para que Ele não permitisse que elas tossissem de novo. E o interessante é que, justamente quando nós estávamos orando, pedindo a Deus para que elas não tossissem, um acesso de tosse vinha. Como que dizendo assim, desistam de orar, isso não vai mudar. Mas não era isso. O que Deus estava nos ensinando é, isso não vai acabar quando vocês querem que acabe, isso não vai ser menos doloroso da maneira como vocês pensam que vai ser, mas uma coisa é certa, eu estou no controle de tudo. No tempo certo, isso acaba. Isso terá a intensidade certa, a fim de fazer vocês pensarem na vida de vocês e corrigirem seus caminhos. Estar nas mãos de Deus, mesmo quando Ele disciplina, é extremamente confortante. Por isso nós não devemos resistir, mas aceitar o que Deus tem para nós. Uma terceira coisa, o presente pode parecer assustador, mas ele está sob o governo de Deus. Talvez a situação que você viva agora lhe deixe aterrado.
Eu tenho algumas preocupações, como todos nós aqui. Eu vejo o jornal lá, a Europa em crise. Poucos países estão bem na Europa. Os Estados Unidos em crise. A economia mundial no limite. O Brasil em prosperidade. Nós estamos vivendo em prosperidade. Mas, meus irmãos, eu fico pensando, até quando o Brasil vai resistir? Uma vez que ninguém está resistindo. Quando você lê Jeremias, você percebe que um quadro político, econômico se formou. Assustador. Uma grande nação estava dominando todo o mundo. Israel, Judá, por exemplo, ficou sitiada por Nabucodonosor durante 1 ano e meio. Eles não pensavam que iam chegar a isso, mas chegou. De repente nós vamos vendo os quadros se formando à nossa volta. Isso pode tornar o nosso coração assustado, aflito. Talvez o diagnóstico que você recebeu, ou como vai o seu emprego agora. A situação que está a sua família, o seu casamento, parece que está tudo meio desequilibrado, a sua família, e você pensa assim, que cenário terrível. Será que eu vou sobreviver a isso? Será que é possível passar por isso? É possível, porque por mais terrível que seja o cenário presente, ele está sendo governado por Deus. Não há um personagem nesse cenário que não esteja ali, fazendo o que está fazendo, sem que Deus esteja no controle disso. Se é para a nossa disciplina, louvado seja o nome do Senhor. Deus criou uma situação a fim de nos fazer melhores. Consequentemente, meus irmãos, não apenas o presente, mas o cenário futuro, ele se mostra esperançoso. Porque ainda que o presente seja tenebroso, o futuro também está nas mãos do Senhor, e no futuro o Senhor intenta nos fazer bem. Como eu falei, eu fico preocupado. Se essa recessão chegar ao Brasil, se esse momento de prosperidade que nós estamos vivendo acabar, como acontece? O que acontecerá conosco? Nós não somos pessoas extremamente ricas, a fim de suportar uma recessão. Eu lembro, meus irmãos, quando eu era criança, meus pais eram pobres. E eles tinham os mesmos empregos. Minha mãe tinha, quando estava viva, tinha um emprego que hoje daria bastante dinheiro. Mas nós éramos pobres por conta da inflação, do cenário econômico. Meu pai, aposentado da Marinha, vivíamos uma vida apertada. Não apenas porque o número do dinheiro, o valor era pouco, mas porque o cenário era ruim. Quantos aqui, de outras épocas, contam histórias de pobreza, não apenas porque a vida era difícil, mas porque o cenário era ruim. Irmãos que dividiam o mesmo sapato, um ovo para 5 pessoas. Todos têm histórias assim. Essa geração é totalmente diferente. Veja como os nossos filhos vivem um tempo de prosperidade. Veja como as famílias têm saído da pobreza para atingir um lugar melhor. É até essa propaganda do governo. E é verdade mesmo. Há 10 anos atrás, uma viagem internacional era uma coisa extraordinária. Hoje no Groupon você compra para Miami, para Cancún, para não sei aonde. Coisa mais fácil do mundo para quem tem um pouquinho de dinheiro. Mas, meus irmãos, se isso chegar ao Brasil, com a nossa economia tão frágil, que tempos nós vamos viver? Como será realmente a nossa vida? Nós estamos prontos novamente para viver tempos como os que se vivem na Grécia hoje, nos países do Oriente Europeu.
Talvez nós não paremos para pensar nisso. Mas um cenário econômico se mostra por aí para o futuro, que pode se tornar realidade ou não. Mas essa não é a questão, meus irmãos. As minhas preocupações não têm fundamento. Porque o que quer que aconteça no futuro, Deus também estará no governo disso. O Senhor será o gerente disso tudo. Ele soberanamente irá conduzir as nossas vidas. E no tocante à disciplina, o futuro para nós é cheio de esperança. Eu quero que você abra Jeremias, no capítulo 29. E com esse texto nós encerramos essa exposição. Jeremias 29, de 11 a 13, eu quero que você leia comigo esse texto. Diz assim, vamos ler? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que Deus disciplinou Israel, Judá e Israel? Porque eles abandonaram o Senhor. Porque eles se distraíram com outros deuses. Buscaram um outro estilo de vida longe do Senhor. Foi por isso que a disciplina veio. Foi por isso que Nabucodonosor foi levantado por Deus para ser na mão do Senhor um chicote para disciplinar o seu povo. É por isso que Deus está dizendo, agora, coloque a cabeça debaixo do jugo de Nabucodonosor, sujeitem-se a ele, aceitem a disciplina. Mas qual é o propósito de Deus nisso tudo? A disciplina de Deus nunca tem fim em si mesma, ou seja, Deus nunca nos disciplina apenas para aplicar a disciplina. Deus nos disciplina para nos restaurar. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos restaurados. E no final, diz o Senhor, por que você deveria não resistir à disciplina de Deus? Porque um Deus soberano é aquele que sabe que pensamentos tem ao seu respeito. E a garantia dele é, não importam as circunstâncias, os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês, são planos de bem e não de mal, para dar no fim aquilo que vocês desejam. Paz, prosperidade, longevidade, isso tudo virá do Senhor no tempo certo. E quando isso acontecer, depois que a disciplina vier sobre nós, e nós mansamente nos sujeitarmos ao cajado do nosso pastor, nós buscaremos o Senhor e nós o encontraremos. Nós oraremos e Ele nos ouvirá. Nós o buscaremos de todo o coração e acharemos abrigo em seus braços. O Senhor será para nós, de forma mais nítida do que nunca, um alto refúgio e fortaleza. Portanto, meus irmãos, se o Senhor tem disciplinado a sua vida, e você está consciente de o que lhe acontece é porque o Senhor tem lhe disciplinado, não resista mais. Ore ao Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. Tão somente, Senhor, cumpra em mim o teu querer e restaura-me àquilo que o Senhor quer que eu seja. Amém? Curve sua cabeça, ore silenciosamente ao Senhor. É tempo de você levar o seu coração ao quebrantamento, à contrição. Diante do que você ouviu, responda ao Senhor em oração. Ore, como eu disse para você orar, se você deseja isso. Peça a Deus que lhe ensine sobre disciplina e que dê um coração resignado quando ela vier.